Então, bom dia. Estamos aqui iniciando uma segunda etapa do nosso primeiro seminário de egressos do PROGEL, do FRPE. Este é um momento muito importante, a nossa roda de diálogos no processo de construção da cultura de autoavaliação, para tentarmos estabelecer contato, diálogos, interações com os nossos queridos estudantes egressos, visualizando nossas potencialidades enquanto programa para aprimorarmos nossas políticas de autoavaliação e a qualidade desse processo de formação discente do nosso programa. Tá? Nesse primeiro momento, vamos contextualizar um pouco o instrumento, apresentar como é que esse instrumento ele foi construído, precisamos ouvir também vocês nesse momento. Depois o professor Irã vai apresentar, né, onde esse instrumento ele está hospedado e vai lançar algumas questões norteadoras para a gente iniciar o nosso diálogo, tá bom? A gente vai aqui e a comissão, a gente fica bem à vontade, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui, mas a gente fica à vontade para a gente ir dialogando. Eu queria mais uma vez aqui agradecer a participação de todos, todas e todos envolvidos nesse momento, sobretudo também a nossa querida coordenadora Cláudia, aqui presente, nossos estudantes que estão aqui acompanhando esse evento, né? Então, vamos iniciar, vamos participar da nossa roda, que está agora, nesse momento, com este foco de apresentar esse instrumento de acompanhamento e monitoramento de egressos. Precisamos consolidar, ouvir vocês, para a gente ter depois uma etapa de aplicação desse instrumento para consolidar os nossos relatórios futuros. Então, a agenda da nossa roda de diálogos é esse momento de apresentação desse processo, da construção desse instrumento e a escuta das vivências e dos depoimentos dos egressos. Vamos ter, ao final, também, vamos colocar no nosso chat um link em que a gente vai ter um mural interativo para que vocês também coloquem as ideias ao longo da sessão e, ao final, a gente apresenta aqui a construção do nosso mural colaborativo. Então, aqui a gente traz o Plano Nacional de Pós-Graduação numa contextualização, dando continuidade à sessão de abertura. É muito importante a gente perceber a importância da autoavaliação nesse processo. O principal objetivo dos cursos de pós-graduação, lá no nosso plano da CAPES, deve ser a formação de mestres, doutores, capazes de enfrentar novos desafios científicos, com independência intelectual, contribuindo para o progresso científico, tecnológico, econômico e social do Brasil, como nação independente imersa em um mundo globalizado em rápida evolução. Então, esse processo de formação nos programas de pós-graduação no Brasil ele é muito importante, precisa estar associado a essas demandas contemporâneas que vivenciamos nesse processo de consolidação dessa formação profissional, intelectual, acadêmica desses estudantes, não é? Então, Leite e outros autores, em 2020, coloca que o desenvolvimento da autoavaliação nos programas de pós-graduação induzirá um processo de amadurecimento de pesquisadores e discentes, no sentido de corresponsabilização, colaboração, engajamento na melhoria do estricto sensu, da qualidade da formação de pesquisadores brasileiros e principalmente da prática democrática na pós-graduação brasileira. Então, é muito importante que nós, enquanto comunidade do PROGEL, da UFRPE, consigamos perceber os nossos papéis nesse processo de colaboração, de construção, de compartilhamento. A autoavaliação é um grande desafio, faz parte de um processo de construção histórica, cultural dentro do Brasil. A gente precisa debater e consolidar ainda mais esses processos e os caminhos da autoavaliação, né? Então, como lá na sessão de abertura a gente colocou a autoavaliação, esse processo de autoanálise que vai envolver toda a comunidade para a gente perceber pontos fortes, pontos frágeis que vão precisar dessa melhoria nesse processo de planejamento desses projetos que estão sendo consolidados nesse momento, né? Então, a CAPES hoje coloca que essa produção do conhecimento é um foco importante, mas a formação discente é extremamente importante nesse processo de pensar a autoavaliação dentro dos programas.
A avaliação é entendida não como um produto, mas como um processo continuamente construído dentro de uma dimensão formativa da avaliação, a avaliação de qualidade com impactos na melhoria da qualidade desses programas e a avaliação com esse foco na tomada de decisão, possibilitando uma reflexão sobre o contexto, as políticas adotadas, promovendo que os programas tomem decisões para transformar os seus processos de ensino, de aprendizagem, de planejamento, de autoavaliação. Aqui a gente já viu lá na sessão de abertura, eu vou passar só rapidamente, é todo o processo que a CAPES propicia nesse ciclo formativo, com a preparação, a implementação, a divulgação dos resultados, a utilização dos resultados, o processo de meta-análise e o caráter cíclico da avaliação formativa, tá? Pronto, agora a gente chega no instrumento, né? Então, esse instrumento, ele está sendo construído depois de várias reuniões com a comissão de acompanhamento de egressos, e também ele já foi inicialmente testado dentro dessa comissão de estudantes egressos que estão participando da organização do evento, aplicamos para ouvir, e nesse momento a gente vai ter esses eixos que são importantes. Então, ele foi pensado também nos eixos orientadores, como essa formação continuada dos estudantes, quando eles deixam o programa, a inserção profissional, a produção acadêmica, nos eixos de ensino, pesquisa, extensão e a gestão. E ele foi construído em algumas etapas. Uma primeira parte, com alguns dados gerais de identificação, né? Quem é esse estudante egresso, gênero, idade, nome, período de defesa, o tema de trabalho. Então, é mais um dado geral de contextualização. A segunda parte, em que esse estudante ele vai pensar no programa, a matriz curricular, área de concentração, as linhas de pesquisa, a interação com o professor orientador, com a coordenação, com a secretária, todos os elementos mais do programa. Uma terceira parte em que a gente tem aí o estudante com a oportunidade de avaliar e de refletir sobre a formação que ele teve no programa, as práticas pedagógicas, os conteúdos adotados, a articulação com a pesquisa, as atividades profissionais, a formação que ele recebeu, as expectativas iniciais e como ele visualiza esse processo. Uma quarta parte em que a gente tem que cursos esse estudante está fazendo ou já fez nesse processo, depois de sair do programa, se ele deu continuidade, ingressou no doutorado, ou em outro mestrado, ou está fazendo um curso de aperfeiçoamento de pós, algum curso de formação complementar. Uma situação de trabalho atual, que seria a quinta parte, em que são coletadas informações sobre essa atuação profissional nos cenários públicos e privados, como é que esse estudante ele está se inserindo, como é essa inserção profissional no mercado de trabalho. Uma sexta parte em que a gente tem a produção intelectual, a produção científica, capítulos de livros, anais de eventos, participação em eventos científicos, né? Outras atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, que estão ali articulados, sobretudo, ao que ele desenvolveu enquanto pesquisa no programa, em termos da dissertação de mestrado, se ele está publicando, se tem uma sintonia com essa produção científica, outras produções, né? Algumas reflexões que são importantes para a gente fechar essa sistematização e o professor Irã iniciar essa apresentação. É muito importante que esse estudante, desde o processo formativo no programa, ele consiga construir em sintonia e em parceria com o professor orientador, né? Sobretudo em sintonia e harmonia com o projeto de pesquisa que ele desenvolve. Então, essa articulação da publicação com a pesquisa de mestrado dele é algo extremamente importante e, sob o olhar avaliativo da CAPES, vai ter um impacto também importante. Os impactos do programa do PROGEL na formação acadêmica e profissional, essa inserção profissional do egresso, a continuidade dessa formação acadêmica, e como é que esse egresso está em termos do eixo de ensino, a trajetória profissional, a participação nesse eixo de ensino.
Pronto, agora a gente vai ouvir o professor Irã, que vai apresentar onde esse questionário está hospedado, para a gente ter uma ideia dessa dimensão. Irã, eu vou parar aqui o compartilhamento, fica à vontade, tá? Tá certo, Ivanda. Primeiro eu queria agradecer a participação de estudantes que estão aqui presentes. Eu vi Erivaldo, Wesley, né, de ex-estudantes, desculpa, né, de já pessoas que estão participando desse momento na condição de avaliadores, avaliadoras. Também agradecer a vocês da equipe de organização desse seminário, pessoal. Eu vou compartilhar o instrumento, mas antes eu gostaria de dizer, eu já fiz até um teste aqui para ver se funciona bem a imagem e ocorreu tudo certo, mas antes eu gostaria de dizer que, contextualizar que esse instrumento foi produzido por nós, a professora Marcela, a professora Ivanda e eu, mas colocado em situação piloto, em situação teste, com Val, Alex, Paula e Melk. Isso é importante se dizer porque essa comissão de docência que está aqui formada, né, é a comissão que integra as pessoas que estão à frente das pesquisas, estão à frente do ensino no programa, mas ela é totalmente amparada por uma comissão que também está na organização do evento, que é do estudante atual, Melk, e dos ex-estudantes Alex e Val, e da ex-estudante Paula, que tiveram êxito no nosso programa e contribuíram fortemente para esse programa. Então, Paulo, Alex, Val e Melk fizeram uma leitura do instrumento, né? Então chancelaram, criticaram, trouxeram contribuições. Então, esse resultado que vocês veem aqui é fruto de um debate coletivo nosso de produção desse instrumento, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Vou mostrar onde ele está hospedado, vou passar ponto a ponto para que a gente entenda o que nós estamos solicitando de avaliação, e eu pediria que depois, em algum momento, talvez já perto do fim da minha exposição, alguém pudesse colocar aqui no chat o próprio link, né, para o pessoal acessar, né, além dele já ter sido também já termos esse link à disposição das pessoas nas nossas redes e nos nossos canais de divulgação. Eu vi que Ivanda já colocou aqui o Padlet, que vai servir como um compartilhamento também nosso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas aí depois, pessoal, se vocês puderem, coloque o link também do próprio instrumento aqui no chat. Eu vou compartilhar aqui, então, a imagem e vou perder a visualização de vocês. Se tiver algum problema na minha conexão ou tiver algum problema na visualidade ou no meu áudio, aí vocês me avisem por áudio, por favor, que aí eu não estou conseguindo ver vocês nesse momento. Acho que agora todo mundo está conseguindo ver já, não é? Sim. Pronto. Esse documento, esse instrumento está num documento do Google, né, no Google Docs, que é acessível a várias pessoas. Eu acho que todo mundo que vai preenchê-lo, que vai responder, consegue acessar. Então, o link, portanto, é um link do Google Docs, né, que está lá, o Google Forms, desculpa, que está lá presente no aplicativo Google para qualquer pessoa acessar. Bom, temos aqui algumas questões que estão completamente amparadas naquilo que a Ivanda apresentou agora, que são os eixos estruturantes inspirados no que a própria CAPES, no que o programa tem apresentado como elementos, critérios importantes para que a gente entenda o desempenho da avaliação, o desempenho do programa e como a gente procede a uma avaliação sobre ele, né? Então, a gente fez um breve parágrafo aqui introdutório, né, conversando com vocês, intitulado Avaliação, Egressos, Progel, UFRPE, turmas 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, né, que são aquelas turmas de pessoas que concluíram, né, o mestrado no nosso programa. Então já temos pessoas que defenderam em 2023, ontem inclusive um ex-orientando, né, ainda orientando, né, acabou de defender comigo numa banca que aconteceu ontem à tarde. Então temos pessoas que estão defendendo em 2023 e desde 2019 turmas que ingressaram em 2019. Nós não temos egressos que defenderam em 2019, mas turmas que ingressaram em 2019, né?
e turmas que ingressaram em 2023, ou melhor, e pessoas que defenderam em 2023. Então, desde pessoas que ingressaram em 2019 até aquelas que defenderam em 2023. Fizemos então esse primeiro parágrafo, né, em que escrevemos: olá, tudo bem? Convidamos você, egresso do Progel UFRPE, para participar desta avaliação tão importante para futuros planejamentos do programa. Sua participação é muito valiosa, contamos com seu apoio. O questionário ficará disponível até 3 de março de 2024, participe. Essa data aqui que colocamos em negrito é uma data que nós fechamos no nosso calendário, para que nós tivéssemos um marco de respostas a tempo de apresentar um relatório que fosse factível para a professora coordenadora Cláudia ter acesso a esses dados, produzir elementos para entregar no nosso relatório de avaliação geral, que servirá tanto à CAPES quanto ao próprio programa e à nossa universidade. Né? Abraços e muito sucesso sempre. Esse prazo consideramos um prazo factível para que o instrumento seja preenchido, mesmo considerando que agora o mês de janeiro é um mês de férias e que a gente tenha carnaval, então consideramos que agora de dezembro a março nós temos um bom tempo de preenchimento. Né? Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos, Progel UFRPE, que é o nome da nossa comissão. Então, na primeira parte, e aí vocês vão ver essas partes divididas muito de maneira inspirada naquilo que Ivanda estava apresentando agora. Na primeira parte, a gente tem como de praxe nos formulários um momento de preenchimento de dados sociodemográficos, de informações relevantes para nós, né, com o nome completo, o CPF, porque é importante para a gente, haja vista que é pelo CPF que nós nos cadastramos nos sistemas de avaliação, nos grupos de pesquisa, no currículo Lattes, etc. E-mail, obviamente, para contato. O endereço também é muito relevante saber onde as pessoas que participaram do nosso programa, estudantes do nosso programa, ex-estudantes, estão residindo no momento. Telefone e WhatsApp para possíveis contatos, além da idade, afinal de contas, isso é um aspecto relevante para que a gente entenda qual é a faixa etária do público que nós estamos atendendo, o gênero, né, e aí, obviamente, vocês devem imaginar que a gente, além do gênero feminino e masculino, a gente solicita a indicação de outro gênero, de outra identidade de gênero, né? A gente abre um espaço para isso, inclusive. O ano de ingresso, o ano em que a pessoa ingressou, de 2019 a 2023, né? Muito provavelmente, no ano que vem, até o fechamento desse formulário, nós não vamos ter pessoas que ingressaram em 2023 e defenderam, né, porque a gente vai estar no começo de 2024, mas nós colocamos aqui, né, de repente alguém ingressa em 2023 e acaba defendendo até março de 2024, não se sabe, mas colocamos 2019 a 2023. Pedimos também a indicação do ano e do semestre da defesa. Aliás, desculpa, aqui é o ano do ingresso, né? Aqui é o ano da defesa, desculpa. O ano da defesa, né, que é o ano de saída, então, de 2021, que é o semestre, colocamos por semestre 2020.1 a 2023.2, né, colocamos aqui o período de defesa, ou período de saída, o período de projeção de defesa, o período de projeção de saída, né. A linha de pesquisa, naturalmente, isso é relevante demais para a gente, né, linha 1 ou linha 2, vocês sabem como se estuda o programa, né. O título da dissertação, afinal de contas, o título é o que aparenta, né, a pesquisa, o objeto de pesquisa, o fenômeno de pesquisa, né, a abordagem. Então, o título da dissertação, inclusive para que nós consigamos achar nos repositórios, consigamos achar de maneira indexada na internet e nos materiais que vocês publicam, né? O nome da pessoa que orientou, isso também é fundamental para a gente, saber quem acompanhou, inclusive se houve mudança de orientação, né? Se houve mudança de orientador, orientadora no meio do caminho, da pessoa que estava acompanhando a pesquisa, né? Se houve a integração à bolsa, se aquela pessoa obteve bolsa de estudos durante o período do mestrado, então isso é relevante também, a gente sabe como é a política de bolsa do nosso programa, tendo obtido bolsa, qual foi a agência de fomento, e aqui temos CAPES, FACEP, CNPq, aquelas mais comuns e outras também, colocar o currículo Lattes, o link para que a gente acompanhe o desempenho, não só do ponto de vista acadêmico, mas desempenho geral, profissional, o desempenho artístico, algumas pessoas nós sabemos, inclusive temos prova disso
aqui no nosso seminário têm vocação artística e são artistas também, né, no nosso programa, né? O link do grupo de pesquisa, muitas pessoas têm um engajamento com o grupo de pesquisa e nós incentivamos que haja, isso é fundamental no processo de formação da pós-graduação, né? Alguns grupos de pesquisa são mais ativos do que outros, nós sabemos disso, essa é uma questão, mas que os links dos grupos de pesquisa estejam aqui para que a gente consiga observar de que grupo houve a participação ou está se participando neste momento, né? Não significa necessariamente que o mesmo grupo de pesquisa de quem participou na altura do processo de formação no projeto seja o mesmo grupo de pesquisa em que a pessoa esteja engajada agora, né? Bom, e aí tem uma parte 2, que é a da avaliação, considerando um contínuo de notas, né? Considerando uma escala de 1 a 5, sendo 1 insuficiente, 2 regular, 3 bom, 4 muito bom e 5 excelente, pedindo que vocês avaliem cada item de acordo com esse contínuo, né, como de praxe também em muitos formulários como esse. Acho que vocês conhecem esse modelo de resposta, né? Então, sobre a área de concentração, né, vocês conhecem as áreas e conhecem as políticas das áreas, diretrizes das áreas, né, como vocês avaliam de 1 a 5, as linhas de pesquisa, né, propostas de disciplinas da matriz curricular do PROGEL, então, que se coloque também ali de 1 a 5 na avaliação, né? Conexões entre as ementas das disciplinas cursadas no PROGEL e o seu objeto de pesquisa desenvolvido na dissertação de mestrado, o acompanhamento do docente ou da docente, orientador, orientadora, durante o processo de orientação, né? Tudo isso a gente, de alguma maneira, já avalia intuitivamente durante o curso, né? Ali no processo de formação. Mas, quando a gente coloca em dados assim, a gente tem um panorama geral de qual é essa avaliação que é intuitiva e que acontece, de alguma maneira, quando a gente está avaliando as nossas práticas, né? A interação com quem está nos orientando, com quem orientou vocês, né? A interação com a coordenação do curso, nós estamos na segunda gestão de coordenação, o professor Natan foi o primeiro coordenador, a professora Cláudia, a segunda coordenadora do nosso curso, a interação com a secretaria do projeto, né, que é atualmente formada pela Veron, né, que vocês conhecem, todo mundo aqui entrou em contato com o Veron, conversou com o Veron, precisou do auxílio do Veron em alguma medida, contribuições do projeto para a sua formação acadêmica, de maneira geral, né, qual a contribuição para a formação acadêmica que você tem atualmente, para aquela que você já tinha antes do projeto. A gente sabe que o público do projeto é um público bem interdisciplinar, pessoas que vieram de letras de maneira geral, mas outras pessoas também que vieram de cursos diferentes, pessoas que estão em fases da vida diferentes também, né? Como um curso tem uma abertura interdisciplinar muito forte, o projeto tem essa vocação, tem essa característica, então é importante saber quais foram as contribuições que o programa acabou dando na perspectiva de vocês, numa avaliação de 1 a 5, colocando aqui elementos de caráter quantitativo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em outros momentos em que há uma abertura maior para vocês comentarem dissertativamente, mas aqui é como aquele tipo de formulário convencional, em que a gente atribui uma nota. Contribuições do projeto para a sua atuação profissional, na vida profissional. De maneira geral, as pessoas que atuam como estudantes do projeto são docentes, né, são professoras e professores, muitas vezes da educação básica, né, na maioria das vezes da educação básica, a infraestrutura física do projeto para as aulas presenciais, né, isso é importante, muito importante que a gente avalie. A infraestrutura física, vocês sabem, do projeto é a infraestrutura física da universidade, do ponto de vista das aulas presenciais. O acervo do sistema de bibliotecas, o sistema integrado de bibliotecas da UFRPE, como estudante do projeto, né, vocês tiveram acesso a esse sistema e conheceram como ele funciona, limites e potências, né? O site do projeto, né, a gente sabe o tempo que o projeto tem, então vocês observaram ali desde o momento seminal, quem estava lá no comecinho, né, até agora, como isso foi sendo construído, o site, os processos de divulgação lá pelo portal, recursos tecnológicos do programa, né, quais recursos tecnológicos o programa dispõe, como são esses recursos. Bom, essa é a primeira parte, esse é o primeiro momento de avaliação. No segundo momento de avaliação, essa é a segunda parte, o primeiro foi de caráter sociodemográfico, né, a segunda parte, e agora a terceira parte. Nessa terceira parte é a avaliação dos egressos do projeto em relação à formação
recebida. Também da mesma maneira, ali vocês colocam de 1 a 5, e aí teríamos outros aspectos a considerar, né? Em que medida você considera que o projeto ofereceu uma formação bem fundamentada de boa qualidade em termos dos conteúdos abordados? Vocês viram que lá em cima a gente tem a formação geral para a vida acadêmica e para a vida profissional. Ali é mais generalista, que a gente está focando em aspectos específicos da formação, né? Uma segunda questão é, em que medida você considera que o projeto ofereceu uma formação bem fundamentada e de boa qualidade em termos das práticas pedagógicas adotadas? Então, dos conteúdos adotados nos currículos, das práticas pedagógicas adotadas, na praxis de docência, na praxis de troca em sala de aula com docentes, em que medida você considera que o projeto ofereceu uma formação adequada para o trabalho docente e de pesquisa, né, na sua atuação, e também pela inspiração que o corpo docente oferece, em que medida você considera que o projeto ofereceu uma formação adequada para as atividades profissionais que você desempenha atualmente, né? Isso é muito importante, a gente observar a relação entre teoria prática, academia e extramuros, observar essa correlação para verificar como está se dando a formação tanto para a pesquisa, afinal de contas, muitas pessoas da pós-graduação se enveredam para a pesquisa acadêmica, né, a pesquisa científica, quanto para o trabalho docência, o trabalho da educação, do ensino na educação básica, as outras formas de trabalho também, os outros universos de trabalho, né, que um programa de pós-graduação, estudos da linguagem pode oferecer, né? Em que medida você considera que houve convergência entre suas expectativas e a formação recebida, né? A gente vem para um programa de pós-graduação com muitas expectativas, né? Em que medida houve crescimento profissional acadêmico em decorrência da formação recebida no projeto? Então, observe aqui que a gente está falando de crescimento, ou seja, o desenvolvimento profissional e acadêmico simultaneamente, né? Somente para as pessoas que têm uma relação direta ali entre a vida profissional e a vida acadêmica, né? Nem todas as pessoas têm essa relação completamente direta, mas esse é o perfil majoritário do público do projeto. E aí nós temos uma outra fase de avaliação, que é a parte 4 da trajetória acadêmica. Indique a área do curso atual que esteja em andamento ou do curso concluído após a sua saída do projeto. E aí vocês vão indicar aqui linguística e literatura, educação, artes, comunicação, tecnologia ou outra opção, marcando qual seria essa outra opção embaixo. Então, é outro tipo de resposta, vejam que não é mais aquele contínuo de 1 a 5. Sobre sua formação complementar, indique realizou algum curso de curta duração, oficinas, minicursos e outros como ouvinte após a saída do projeto, sim ou não, e caso tenha respondido sim, né, descreva o nome do curso, carga horária, área e instituição, né? Caso tenha respondido não, como a gente tem uma resposta aqui compulsória, basta vocês repetirem que não. Na parte 5, a gente tem um outro aspecto a ser levantado que é muito importante, que é a situação do trabalho atual. Então, a gente pede para vocês indicarem a área de atuação profissional atual e podendo aqui, nesse caso, assinalar mais de uma dessas opções. Então, a gente coloca algumas delas, inclusive a opção de outras alternativas. Ensino, na educação básica, ensino fundamental, ensino, educação básica, ensino médio, as duas áreas são predominantes, né, na atuação profissional. Ensino, educação básica, educação de jovens e adultos, EJA. Ensino, graduação e pós-graduação lato sensu. Ensino, graduação e pós-graduação lato sensu e ou estrito sensu. Pesquisa, gestão acadêmica, consultoria, educação à distância, na tutoria, educação à distância, docência, educação à distância, apoio à gestão, coordenação, atividades de gestão, entre outros, né? Inclusive, mais de uma dessas. Geralmente, a gente atua, né, em mais de um campo desse. Por exemplo, na educação básica, no ensino médio, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, desenvolvendo alguma prática de gestão ali na própria rede em que a gente atua, né? Isso acontece muitas vezes. A natureza da instituição onde você trabalha, se é uma instituição pública, privada, organização não governamental, outras possibilidades. Isso é muito importante para a gente mapear essa atuação no momento em que você está, né, para onde, né, esse público egresso foi, né, em que instituição de que natureza, né, esse público está participando. Então isso é relevante demais para a gente fazer esse mapeamento. Modalidade de vínculo profissional, se está no funcionalismo público, se é CLT, bolsista, trabalho autônomo, contrato temporário, outra opção, né? Atuação a área de atuação profissional atual, em que exatamente área, grande área,
você está atuando? Na linguística e literatura, na educação voltada ao ensino, nas artes, na comunicação, tecnologia, educação à distância, EAD, ou outra opção, né? Então, a gente tem esse panorama mínimo, por assim dizer, da atuação profissional do que a gente precisa para que a gente fortaleça o programa. Lembrem sempre que essa avaliação é uma avaliação para que a gente melhore o programa, para que a gente crie condições para que o programa cresça e que a gente tenha uma história cada vez mais potente, né, que vocês ajudaram a construir. Então, vocês ajudaram a construir nessa caminhada e, ao mesmo tempo, estão ajudando a construir agora, nesse momento em que vocês trazem o olhar de vocês crítico, opinativo, aguçado sobre a experiência com o programa, né? A parte 6, sobre a produção intelectual, importantíssima, né? Quais artigos publicados em periódicos em coautoria com o professor, professora, orientador, orientadora, né? Houve, né, nesse processo de formativo no PROGEL, né, trabalhos relativos à dissertação do mestrado que foi defendida no PROGEL. Então, e aí, né, vocês publicaram algum texto, né, vocês conseguiram fazer essa aliança com quem orientou o trabalho de vocês no que diz respeito à dissertação, né, na pesquisa em si, né, não em outros trabalhos, mas relativos à pesquisa em si, né, indique os títulos dos artigos publicados em periódicos em coautoria com o professor orientador, a professora orientadora, caso seja publicado em formato digital, indicar o link aqui. Vocês veem que essa é uma pergunta aberta. A gente torce muito para que vocês tenham essa possibilidade, né, mas nem todo mundo consegue essa possibilidade por várias razões, então essa é uma pergunta aberta aqui para vocês colocarem e não é uma pergunta compulsória. Artigos publicados em periódicos, de modo geral, sem conexões com a dissertação do mestrado. Também acontecem, né, essas publicações, e as publicações acontecem em um número substancial, então é importante que vocês indiquem para a gente aqui, 1, 2, 3, 4, mais de 4, nenhum, da mesma maneira que esse é o número que a gente coloca na questão anterior, 1, 2, 3, 4, mais de 4 ou nenhum, né? Capítulos de livros publicados em coautoria com professor, professora, orientador, orientadora, trabalhos relativos à dissertação do mestrado, definido no PROGEL, da mesma forma, indicar também os títulos dos capítulos publicados em coautoria com quem orientou, né? Caso haja o link, por favor, coloquem aqui para a gente conhecer esses trabalhos, né? Poder saber o que vocês estão escrevendo, o que vocês publicaram. Capítulos de livros, de modo geral, vocês observam que a gente fez essa correlação com quem está orientando e também uma correlação com a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente propõe que vocês digam aqui o que vocês publicaram, né, como capítulos de livros, de modo geral, sem conexões com a dissertação do mestrado, também aqui o número. Trabalhos completos publicados em anais de eventos, em coautoria com quem orientou, da mesma forma que no modelo anterior, em relação aos artigos e aos capítulos. Trabalhos completos publicados em anais de eventos sem conexão, né, com a dissertação do mestrado, também aqui, e indicar os títulos dos artigos completos publicados em anais em coautoria com o professor orientador, eu com a professora orientadora, em formato digital aqui, colocando os links. Materiais didáticos ou recursos educacionais publicados. Muitas pessoas produzem materiais assim, e isso é importante demais para a gente saber o que vocês estão produzindo para contribuição pedagógica, né, Brasil afora. Produção técnica, revisões técnicas, elaboração de parecer, apresentação, prefácio, tudo aquilo que o Lattes, né, que o CNPq aponta sobre o que é produção técnica, vocês conhecem disso por alimentarem a plataforma Lattes. Produção artística cultural, artes visuais, artes cênicas, música, etc. Né, vocês vão apontar também se houve algum e quantas, né, volto a dizer, muitas pessoas são artistas, além de profissionais de pesquisa. Atuação como conferencista, palestrante ou apresentador, apresentadora de trabalhos em eventos de referência na área de linguística e literatura, né, pedindo para vocês indicarem aqui como houve essas atuações, né. Isso acontece bastante depois de uma certa expertise. Nós vamos atuar nessa condição de palestrantes, conferencistas, em vários eventos, né. Agora mesmo Alex está num evento, certamente lá tem pessoas que estão palestrando. Formação de recursos humanos, orientação de trabalho de conclusão de curso, TCC, monografias, monitoria, projetos. O quanto vocês estão atuando nesse lugar de formação de recursos humanos, né? Se teve essa participação e quantitativamente como isso ocorreu. Atuação como editor ou membro de conselho editorial
de periódicos científicos, né, indicar a quantidade de trabalhos nesse campo, né, fundamental também para a gente, acontece bastante, principalmente para quem tem um vínculo institucional com alguma instituição de ensino, seja ela pública ou não. Participação em comissões, comitês, assessorias em políticas públicas, né? É fundamental saber dessa verve também de vocês, né? Aconteceu, né? Quantas vezes aconteceu isso? Essa atuação em assessorias, políticas públicas voltadas à educação, a gente quer conhecer esse número, né? Para entender como é que vocês estão atuando nesse aspecto. Vocês observam que nem todas as questões trazem uma possibilidade de vocês dissertarem. A gente quer saber muito também a quantidade, né? Mas vocês podem colocar mais para frente, num campo aberto, essa possibilidade de demonstrar, né, isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um espaço aberto dissertativo. A participação em órgãos de gestão de classe e ou associações científicas, né, como a gente tem aqui na nossa região, algumas associações, o GELNI, a nível nacional, a Abralinha, a LAB, né? Então, em que medida vocês conseguiram se manter nessas instituições e participarem de gestão, contribuindo com essas instituições, né? E aí, bom, você pode indicar aqui também sugestões e comentários gerais para apoiar os processos de autoavaliação e planejamento do projeto. Essa é uma parte em que você consegue ampliar suas respostas. Então, além de tudo, do que vocês já viram, vocês podem demonstrar algo que vocês percebem que está em limitação nessa primeira experiência que a gente está tendo com um formulário assim, com um instrumento dessa ordem, trazerem contribuições daquilo que vocês não conseguiram falar, porque de repente o formulário inibiu, ele buscou um dado quantitativo, você quer trazer um dado qualitativo, de ordem mais dissertativa, apresentar alguma natureza daquilo que você respondeu ali, que você quer especificar. Então, sugestões e comentários. Esse é o momento aqui para vocês dissertarem, escreverem o que quiserem, porque vocês sabem que todo formulário, todo instrumento vai ter suas limitações, eles não são ostensivos, né? Eles conseguem dizer muito às vezes, como é um caso desse, né? Conseguem observar muitos tentáculos em muitos aspectos, mas eles não abarcam tudo. Então, sempre sobra alguma coisa a se dizer, né? A gente agradece muito a contribuição de vocês com a leitura e com a resposta desses formulários, né? Mais uma vez eu peço para o pessoal colocar o link já para vocês terem acesso aí no chat. Depois do preenchimento, basta clicar em enviar, né? Acho que muitas pessoas já devem ter respondido algo assim, né? Um formulário assim, e aí a gente recebe o material de vocês, né? Dito isso, né, eu queria encerrar essa apresentação aqui e abrir para um momento de perguntas sobre essa exposição, né? Alguém pode ter alguma pergunta sobre o que eu acabei de dizer, imediatamente o que eu acabei de dizer. Irã leu alguma parte lá que eu não entendi, né? Algum trecho que não ficou claro, alguma pergunta que eu gostaria de esclarecimento maior, para a gente ir para um outro momento que seria de uma roda de fato para ouvir vocês em relação a algumas um olhar que a gente gostaria de trilhar nesse momento aqui da segunda parte da nossa manhã, né? Deixa eu ver, fiquem à vontade. Ivanda colocou aqui, muito obrigado, Ivanda. O Wesley está dizendo que acha que para marcar mais de uma opção, o formulário precisa estar configurado como caixa de seleção, né? Sim, exatamente, né? Naquelas opções que tem para marcar mais de uma opção ali, exatamente. Esse modelo aqui que a gente mostrou, Wesley, não é exatamente o modelo que vocês vão acessar. Quando vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem outra configuração, né? Essa é a configuração de leitura, não a configuração nem de edição, nem de resposta, essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Alex está dizendo que vai colocar a ata de frequência já. Ok, quero abrir então para vocês fazerem perguntas ou comentários em relação a isso que a gente acabou de conversar agora, para a gente prosseguir, porque a gente tem uma agenda para outros elementos. Por favor, professora Cláudia, fique à vontade. Será que Cláudia caiu? Acho que ela caiu. Então, enquanto Cláudia se levanta, ainda bem que a gente tem joelho forte, né? Porque a gente cai muito na internet. Os nossos joelhos precisam estar fortes ali, as nossas pernas, né? Voltou. Diga, Cláudia, por favor. Olá, gente. Bom dia. Peço desculpas, apertei na bolinha vermelha. Olha para aí. Ai. Enfim, terminei saindo, mas entrei. Obrigada mais uma vez, né?
por esse momento de socialização de ideias, né, de construção, e a ideia é justamente essa, é que seja um trabalho coletivo, e a gente está vendo isso, né, desde a abertura que a gente está percebendo claramente esse trabalho de colaboração, né, de cooperação. E aí, veja, pensando realmente na nossa avaliação quadrienal do próximo ano, né, na Sucupira, isso vai ser excelente, de a gente colocar o que a gente está buscando, né? Que mapeamento, que perfil a gente está buscando estabelecer para entender, não é, esse nosso egresso, por exemplo, e os discentes que estão sendo formados, né? Então, a ideia é essa, e eu creio que o formulário está muito bem estruturado. Então, parabéns a todos que contribuíram para a formação, né, desse questionário. Eu não sei, Irã e Ivanda e Marcelo e demais egressos que construíram o formulário, eu não sei se eu não ouvi, né? Eu peço desculpa se eu não ouvi. Com relação à região, por exemplo, se o aluno está em Pernambuco, se ele está em outros estados, que estado é esse? Se o aluno, por exemplo, está atuando fora do país, eu acho que, não sei se seria interessante colocar algo sobre isso, né? Questões voltadas à localização desse egresso. Porque às vezes o egresso terminou aqui em Pernambuco, mas está atuando, sei lá, no sudeste, no centro-oeste, no norte do país, né? Fiquei pensando também se não haveria a possibilidade de incluir premiações, por exemplo, alunos que foram premiados por alguma atividade que foi desenvolvida, né, prêmios e títulos, não é? De repente, um aluno que foi aprovado em vários concursos, mas ainda passou, mas não quis, sei lá, assumir, prefere ficar onde está. Eu acho que poderia entrar. Eu lembro que quando eu fui fazer um concurso público, a professora falou isso, ó, Cláudia, todas as aprovações em concurso, isso entra no Lattes, no link de prêmios e títulos. Então, é interessante ver, não é? Um aluno, por exemplo, que está fazendo concursos e, por uma razão ou outra, de repente, ainda quer permanecer no lugar onde está, né? E aí pensei também na questão da internacionalização, né? Não sei se está previsto, por exemplo, alunos, porque hoje a CAPES, né, o CNPq tem aberto vários editais, por exemplo, de intercâmbio de 15 dias, um mês, ou 2 meses em outro país, né? Não sei como é que os nossos egressos estão, se eles estão participando, se alguém já recebeu bolsa para atuar em outro país, enfim, numa cooperação de internacionalização. Aí eu pensei nesses 3 domínios, né? A localização, onde esse egresso está atuando, o segundo domínio, no caso de premiação, se eles têm recebido algumas premiações, né, têm passado em outros concursos públicos, e o terceiro momento é o da internacionalização, né? Só essas questões mesmo, assim, mas em geral está excelente, excelente, e aí o fato de a gente conseguir ter essas respostas, né, no primeiro semestre de 2024 vai ser excelente, para que a gente possa elaborar, como o Irã bem colocou, não é, um relatório com calma, com detalhamento, né, com a inclusão das planilhas, dos resultados, enfim, vai ser excelente. É isso. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos, viu? E estou muito feliz em ver aqui os nossos egressos e os nossos discentes participando de forma ativa nesse processo. Viu? Muito obrigado, Cláudia. Não sei se Wanda quer comentar alguma coisa, mas eu gostaria de agradecer profundamente a essas contribuições que você trouxe, porque eu concordo com todas e acho que são muito, muito importantes mesmo, né? A gente está em construção nesse instrumento, eu acho que é um aprendizado para a gente também, que está na comissão, já que é a primeira comissão, a gente não teve uma referência anterior, né? E vou passar a palavra para minhas amigas, para as minhas colegas de comissão, Ivana, a professora Marcela, se elas quiserem comentar alguma coisa sobre sua fala. Muito obrigado. Ai, gente, que momento importante esse, né? E a gente agradece demais, Cláudia, justamente a ideia é essa. Já aplicamos com a equipe organizadora, Paula deu várias contribuições, a gente ainda vai incorporar, viu, Paula, suas contribuições. A ideia é a gente fazer esse formulário, consolidar esse formulário, esse instrumento de autoavaliação, com a participação, com os vários olhares, né? Que aí é muito importante para a gente, de fato, ter um relatório que consiga refletir, né, essas demandas. E aí vocês fiquem bem à vontade nesse momento.
A gente vai ter agora uma segunda etapa para a gente abrir a roda de diálogos, mas esse momento é muito importante para a gente refletir justamente, né, desses pontos que deverão ser contemplados nesse instrumento. O instrumento ele é grande, ele tem vários eixos, mas com certeza vai ser muito importante a gente sistematizar a percepção de vocês, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. O projeto tem um projeto de consolidar um doutorado, e a gente precisa da participação de vocês para a gente continuar essa caminhada nesses processos de formação, de parcerias, e que vocês continuem também em contato com seus orientadores, com suas orientadoras, em contato com o programa, participando sempre. A gente está tão feliz aqui, 21 pessoas participando da nossa roda de autoavaliação. Para esse primeiro momento, a gente nem contava com essa adesão tão grande, uma grata surpresa. Marcela, fica à vontade, se você quiser comentar. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos ajudaram na construção desse instrumento. Eu estava aqui me lembrando da nossa primeira reunião para fazer esse formulário e as questões que foram colocadas, e hoje como ele está, fruto da contribuição de todos vocês que já responderam e dos demais colegas que também testaram e trouxeram outras contribuições. Então, tudo é construção, né? E o formulário também está em construção. E a participação de vocês nesse processo é fundamental para o projeto, para o acompanhamento dos egressos. Então, agradeço muito a participação de vocês, a paciência também em conseguir fazer o formulário rodar e conseguir responder as questões, o feedback também. Algumas pessoas sinalizaram que acharam que o formulário estava longo em alguns momentos, que algumas perguntas deveriam ser acrescentadas. Então, tudo isso só soma para a construção, né, para o trabalho em relação ao formulário. Então, muito obrigada também à professora Cláudia pelos pontos levantados. De fato, hoje, a internacionalização é um dos aspectos muito importantes para a pós-graduação. E ter esse aspecto contemplado no formulário também será de suma importância. Então, as questões de aprovações de concurso público também é um aspecto que a gente também pode rever para somar aí ao formulário. Então, muito obrigada por todas as contribuições, agradeço muito a participação de todos vocês. E aí a gente continua com uma abertura para vocês fazerem alguns comentários sobre o instrumento. Caso não tenham, a gente vai passar para a próxima etapa aqui, e eu já antecipei, inclusive, um pouquinho com algumas questões para a nossa roda. Alguém mais gostaria de falar? Vamos seguir, então, né? Esse é o momento que a gente está chamando de roda, pessoal, por causa da escuta, da troca, do debate, da conversa, né? Da interlocução. E nós preparamos 3 perguntas que poderia nos suscitar algumas questões, e vocês fiquem muito à vontade para falar ou escrever, né, aqui. Eu sei que nem todo mundo também está num ambiente, né, que tem, né, o silêncio suficiente para poder falar. Algumas pessoas estão até fora de casa, né, no trabalho, né, Alex mesmo estava falando, está num evento, então nem sempre dá para a gente conseguir abrir o microfone e falar. Mas eu queria trazer essas questões que foram também elaboradas por nós para ouvir vocês um pouco nessa roda, né? Como é que a gente vai estruturar? Eu vou apresentar aqui essas questões, a gente pode abrir para ouvir vocês. Ivanda também tem uma sugestão de um aplicativo que eu estou conhecendo agora e que ela vai mostrar aqui também no link. Ela já colocou o Padlet e ela vai explicar direitinho também para vocês como é que a gente pode registrar lá, né? Além de vocês, obviamente, também, se quiserem colocar algumas questões aqui por escrito, né? Mas eu vou colocar as perguntas, vou trazê-las, já as pus aqui no chat, para vocês verem o que é que a gente gostaria de ouvir e como é que a gente gostaria de nortear a conversa de hoje. São 3 questões simples. A primeira delas é: você poderia relatar brevemente como foi a sua experiência no Progel, sobre o que pesquisou, de que turma foi, quem orientou a sua pesquisa e como foi desenvolvê-la, né? De maneira muito simples, como é que foi a experiência de vocês, né? Eu estou vendo aqui, o Wesley foi me orientando, o Gabriel foi orientando, que eu tinha comentado agora há pouco, que acabou de defender, né? Mel que tá sob minha orientação agora. Então, por exemplo, algumas das pessoas podem ter de falar um pouquinho dessa relação comigo, da relação com a pesquisa,
com a linha, com as disciplinas que cursou, né? E como é que isso aconteceu na sua vida, né? Uma pesquisa é parte da vida da gente. Nós somos aqui pessoas que nos situamos dentro de um programa de pós-graduação, uma fase da nossa vida, com alguns aspectos importantíssimos de intersecção da nossa vida com a pesquisa. Então, como é que isso se relaciona, como é que a pesquisa e o programa se relacionam com vocês? A segunda pergunta é, você poderia também nos apresentar uma breve avaliação sobre a sua participação no programa e sobre o programa em si, né? A gente sabe que o formulário, ele traz vários aspectos para pensar o programa, né? Mas, em poucas palavras, né? Como é que foi a sua participação? Como você olha a sua participação no programa, né? Eu precisei conciliar com o trabalho, foi bem difícil para mim, né? Ou então, não, né? Recebi bolsa, consegui me integrar ao programa, ou eu não consegui bolsa, infelizmente, mas eu estava ali acompanhando o programa e consegui conciliar porque eu estava trabalhando em casa, foi no período da pandemia, né? Como é que foi para mim? Foi difícil, porque eu também passei pelas agruras da pandemia e o programa me ajudou, ou eu não consegui dar conta de tudo como eu gostaria. Como é que foi essa sua relação com o programa, uma espécie de autoavaliação, né? E como o programa, qual a avaliação bem introdutória e bem breve mesmo sobre o programa agora, né? O que é que o programa, como o programa funcionou para você. E para finalizar, qual o impacto de sua formação no Progel em sua trajetória acadêmica e profissional, né? Como é que a formação no Progel tocou diretamente a sua história acadêmica e profissional? O que mudou em sua vida profissional após ter concluído o mestrado, né? Houve alguma alteração? Vocês angariaram experiência que ajuda a atuar na vida profissional, na vida acadêmica de maneira geral, mas na vida profissional, né? Então, são algumas questões que a gente traz para ouvir vocês, né? Nessa metodologia de conversar um pouquinho aqui, né? Eu vou passar a palavra para a Ivana explicar também a possibilidade de a gente fazer essas respostas no Padlet, eu acho que é assim que se pronuncia, né, o Padlet, né, que é um registro, né, a Ivana colocou também o link aqui, você pode acessar, né, mas para a gente também ter um tom mais humanizado possível, eu queria, antes de passar para a Ivana, eu queria dizer o seguinte, tanto Ivana, quanto Marcela, quanto Cláudia, como eu, fomos estudantes de pós-graduação. Estivemos em algum momento na pós-graduação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de mestrado, todo mundo aqui passou pelo mestrado no Progel, a gente ainda não tem doutorado, eu vou falar muito brevemente como foi a minha experiência no mestrado. Eu fui estudante de mestrado na UFPE, àquela altura, né, eu fui estudante bolsista, mas até conseguir a bolsa, eu tive de trabalhar, eu trabalhava como professor, né? Minha experiência no mestrado foi aquela experiência de seguir depois da graduação, muitas pessoas fazem isso, o que não é a situação de todo mundo, eu sei que não é a situação de boa parte de vocês que estão aqui, porque eu conheço algumas pessoas que estão aqui, então nem todo mundo saiu da graduação e foi direto para o mestrado, no meu caso foi no ano seguinte, né? E o mestrado, ele foi a certeza para mim de que eu gostaria de continuar no trabalho da docência acadêmica, porque eu tive tão pouca experiência ali na graduação para o mestrado, né? Eu acho que eu entrei tão verdinho assim, porque eu fazia iniciação científica, que eu ainda tinha algumas dúvidas. O mestrado me ajudou a dizer, olha, eu quero a formação acadêmica, eu quero atuar como docente na academia. O mestrado tem essa abertura, essa possibilidade para a gente pensar, né? Se a gente quer mesmo. E ali eu tive essa certeza. Passei ainda um bom tempo na educação básica, né, mas tentei conciliar a educação básica com a educação acadêmica, né, depois ingresso na educação acadêmica efetivamente, e cá estou. Então, o mestrado, ele teve foi esse exercício de me fazer pensar sobre se de fato eu tenho essa vocação, se é legal para mim, se eu gostaria de seguir na vida acadêmica, e o programa no qual eu atuei, né, o PPGL da UFPE, desculpa, né, é um programa ainda existente, né, me ajudou muito nesses aspectos, e lá eu construí amizades, história acadêmica, história profissional, né, foi algo que impactou bastante a minha vida. Isso só para vocês terem uma ideia que a gente também tem histórias para contar, então a gente entende o que vocês passaram, porque vocês estão passando, né? Acho que também boa parte de nós viemos de universidades públicas, também sabemos das dificuldades das universidades públicas. Então, só para a gente perceber aqui que estamos num barco, assim, relativamente parecido das nossas experiências, né? As nossas experiências vêm de lugares semelhantes. Vocês estiveram no programa de pós-graduação de universidade pública de grande porte, de qualidade, então isso tem a ver com um pouco das histórias também, das nossas histórias aqui. Vou passar para a Ivanda, mas também gostaríamos de escutar vocês nesse lugar
de experiências e da relação com o projeto, né? Por favor, Ivana. Gente, a gente gostaria que vocês ficassem super à vontade. É uma roda de diálogos abertos. Então, a gente criou esse Padlet e vocês podem postar lá, de forma até anônima, algumas observações em relação a essas 3 questões ou outras questões que vocês quiserem, porque esse momento que a gente está vivenciando agora é um momento de autoavaliação também, né? Então, é muito importante a gente ter essa participação de vocês. Lá, só é você clicar lá no sinalzinho de mais e postar ou responder lá onde a gente colocou as perguntas de forma bem simples. E também a oportunidade agora da gente escutar vocês. A gente precisa ouvir vocês, então fiquem bem à vontade. Quem quiser abrir o vídeo, quem quiser falar com o vídeo fechado, quem quiser se colocar no chat, fique bem à vontade nesse momento. A gente precisa ouvir vocês e a gente precisa entender, por isso que a gente fez todo o processo de contextualização. A gente precisa entender que quando a gente fala de autoavaliação, não é só para a gente levantar os pontos positivos, é para a gente levantar também as nossas fragilidades, onde é que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode aprimorar essas fragilidades, para a gente, de fato, conseguir novos caminhos, pensar em outras estratégias, pensar em consolidar o nosso planejamento estratégico, para a gente, cada vez mais, oferecer uma formação de qualidade, né? Vocês que são egressos, outros que vão entrar, e vocês também que carregam o selo do projeto, né? Vocês são alunos que foram formados pelo programa de pós-graduação, está lá no histórico de vida de vocês, então é muito importante agora a gente abrir, escutar vocês, e a gente vai registrando, quem quiser, registrando aqui, ficar à vontade lá no nosso mural, e ao final a gente pode apresentar o nosso mural com esses registros, tá? Rodrigo? Pode falar, Rodrigo. Seja bem-vindo. Tá fechadinho ainda. Rodrigo, áudio. Fica melhor assim? Fica, né? Pronto, eu sou egresso, né, do Progel. Estava aqui ouvindo os relatos e fica passando um filme, né, na nossa cabeça. Eu sou alagoano, então eu no início tive que viajar para participar do mestrado e fui da primeira turma, né? Ivanda estava na minha banca, inclusive. Meu orientador foi o professor João, né? Eu fiz uma pesquisa sobre Graciliano Ramos e eu brincava dizendo, meu Deus, será que eu vou me aceitar com esse clichê de um alagoano pesquisando Graciliano Ramos? Não é possível uma coisa dessa. e acabou dando certo. Eu enfrentei a pandemia, né, junto com os colegas, e a minha experiência era uma experiência que já era inusitada desde o começo, porque eu tinha que chegar muito cedo, então eu chegava às 6 da manhã e ficava esperando, né, as coisas abrirem para poder participar. Tive o privilégio de ainda pegar um pedacinho do presencial e era muito forte, era muito intenso, todo mundo muito entusiasmado, muito perceptível isso, e eu sou servidor da universidade, né, aqui de Alagoas, então eu tenho 10 anos de experiência no administrativo da universidade, então conheço bem esse ambiente e tenho experiência suficiente para reconhecer quando um projeto vem com todo o gás. Então o Progel ele tem de fato um viés de energia muito forte, né? E para quem acredita, para quem gosta dessas coisas, leva isso em consideração também, além da excelência acadêmica. Então a vontade, o querer, então particularmente fez muita diferença, né? Na minha formação acadêmica foi importante, porque eu já sou professor da educação básica há muitos anos e tinha me afastado um pouco da questão das pesquisas e fico me dividindo entre a escrita ficcional e essa pesquisa acadêmica. Então, foi um momento de eu realmente focar. Infelizmente, no segundo semestre veio a pandemia, né? E a gente ia começar o segundo semestre.
Mas o projeto, diferente aqui de outros programas que eu conheço, não só aqui na UFAL, quanto em outras universidades, conseguiu se organizar muito rápido. Isso foi muito bom para a gente. Houve um aceite dos alunos que toparam, né, fazer aula online, mesmo ainda era quase experimental naquela época, porque a gente não tinha muito trato com essa coisa, né? Hoje, para a gente, isso aqui é até bem familiar. Mas na época foi uma coisa muito inusitada, né? As pessoas tentando gravar, buscando ferramentas, e realmente bateu assim aquele temor de que a gente não conseguisse fazer trabalho de excelência, né? Isso que eu queria destacar, dentro daquele contexto, né? Além do próprio medo de se contaminar, né? De estar em casa, de ter que gerir os trabalhos e tudo mais, a própria preocupação com a nossa saúde mental de ser pesquisador dentro do contexto. Inclusive, alguns colegas não conseguiram pesquisar mais porque as suas pesquisas precisavam de contato humano. Não foi o meu caso, então a minha era em casa eu consegui fazer, né? E tive, de fato, uma experiência muito boa. Consegui concluir no tempo adequado, mesmo com todos os problemas, e hoje estou estruturando um projeto para dar sequência no doutorado, pesquisando também Graciliano Ramos, mas ampliando, além da questão da ficção, né, as figuras retóricas que eu pesquisava, em Angústia, ampliar para aspectos da memória. Então, trabalhar essa relação, esse trama entre a ficção e a memória, né? E busco, com essa experiência, crescer profissionalmente, né, na universidade. A gente tem essa possibilidade, mas também na rede privada, que é um outro espaço que eu frequento bastante. Estou aqui, inclusive, numa das escolas que eu trabalho. A gente recebe uma valorização importante, né, por continuar estudando, e me inspirou bastante. Inclusive, durante a pandemia, eu usava a escrita como uma espécie também de escape, né? Então, no momento que eu me trancava, que eu escrevia, né? Tanto ficção quanto pesquisa, consegui ter essa possibilidade, né? De, em casa, me dedicar o máximo que eu puder não só a escrita acadêmica, mas também a poesia, aos contos e por aí vai, né? Então, fico muito agradecido, muito importante da minha vida. Assim, é uma felicidade muito grande poder compartilhar, né? Porque eu não voltei mais, minha gente. Depois acabou a pandemia, uma coisa que a Paula era da minha turma, a gente conversava, né? Outros colegas estão aqui. Quando acabar, vamos fazer um encontro, dizer, vamos, presencial, porque a gente não se viu mais. Então, a última vez que a gente se viu foi realmente aquela última aula antes de decretar que a gente não poderia mais ter um encontro presencial. Então, é algo que é realmente inédito na história da humanidade, e nas nossas histórias ficou profundamente marcado. Então, eu até digo assim, ó, Paula, quando eu lançar o próximo livro, a gente faz um lançamento aí, nem que seja para nós, para nossa turma, né? Se faz um grupo, um café, a gente procura um café aí, faz um lançamento informal, porque a gente precisa se reencontrar. Houve uma abstinência de viver muito grande, né? Uma carência de encontrar, e a gente precisa preencher essas lacunas. Não vai ser do dia para a noite, né? Mas a gente, aos poucos, vai voltando ao que a gente costumava chamar de normalidade, né? Hoje a gente não tem mais um nome para isso, mas a gente costumava chamar de normalidade. É isso, é um agradecimento. Fica aqui o meu abraço, mesmo que à distância, e obrigado pela experiência e por fazer parte disso tudo. Gratidão, Rodrigo, pelo depoimento. Um prazer participar também, ter conseguido participar da sua travessia. Lembro muito bem, quando a gente iniciou com a turma de vocês, a gente ia dar aula e a gente teve que redimensionar, porque o relato é bastante fiel nessa perspectiva dos desafios que enfrentamos, né? E aí não foi fácil fazer pesquisa naquele período, nunca é fácil. Parabéns pelo seu depoimento nesse momento dessa roda de diálogos. Gente, o nosso mural interativo está ganhando corpo, viu? Podem ir lá, já estou observando. Val, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia, já vai dando boa tarde, todo mundo sabe que eu saio desorientadinho. Eu achei o relato de Rodrigo muito importante, porque ele representa, além de ser a primeira turma, um momento, querendo ou não, de um encontro presencial, que ainda eles obtiveram no Progel. A minha turma já foi bem atípica, porque nós já fizemos a seleção, estudamos no Progel,
dentro e imerso nesse contexto lastimável que foi a crise, né, da Covid-19, que, lamentavelmente, além de ter sido um problema de âmbito global, ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. E, evidentemente, que essa crise ela não só afetou a nossa mudança comportamental, como também atingiu de uma forma muito acentuada os aspectos emocionais que compõem a nossa estrutura enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. E claro que isso também reverberou sobre a prática da escrita, sobre a produção acadêmica e sobre o produzir e o fazer esse sujeito pesquisador. Então, a gente pôde observar aqui na nossa turma que foi 100% remota. A gente teve, ainda que nós tivemos o auxílio, o apoio, o abraço acolhedor, né? Mesmo que seja digital, dos professores que tiveram um grande desafio de motivar e de estimular a produção em meio a essa caótica realidade. Mas a gente teve colegas que perderam parentes, perderam familiares, perderam amigos, e que isso afetou de sobremaneira, né, a nossa prática e as nossas relações nesse espaço do projeto digital, né, no hemisfério digital que a gente pôde se construir enquanto pesquisador. Então, na questão 1, eu vejo a minha passagem no projeto de uma forma muito restaurativa, porque eu tinha vindo de um programa, eu já tinha o mestrado em educação, e eu estava fazendo estou ainda terminando, falta uma disciplina da graduação de letras, espanhol, sou formado em inglês também. E um minutinho, mãe, que eu estou numa reunião. Minha mãe, como sempre, que assistiu todas as aulas do projeto, ela sempre participa. Ela está aqui, piscinho, chamando minha atenção. Mãe, eu estou na reunião, pelo amor de Jesus. E aí, eu fui fazer o projeto, porque eu saí de um processo de mestrado em educação maravilhoso, meu programa da UPS, sou muito grato, mas eu havia percebido que ficaram algumas lacunas na minha formação enquanto sujeito pesquisador. E eu lembro que na minha seleção, a professora fez, mas você já tem um mestrado, por que você vai fazer outro mestrado? Eu disse, porque na minha concepção de um sujeito de 40, 39, para 40 anos, nem lembro quantos anos eu tinha, mas hoje eu estou com 42, sou horrível em matemática, eu disse que o mais importante do que eu ter é o se fazer ser, e o se fazer quanto um construto inacabado. E eu acho que eu precisava dessa imersão para restaurar a minha vida. E foi isso que eu encontrei no projeto. Por isso que eu amo esse programa, porque ele salvou a minha vida acadêmica. Vocês não imaginam o quanto eu vim destroçado. Eu entrei no projeto, eu encontrei muito carinho, encontrei muito afeto, encontrei muito respeito. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu nunca fiz diagnóstico, mas eu tenho alguma coisa que não me deixa parar. Eu trabalho, eu estudo, eu não tive licença em nenhuma das minhas perspectivas de formação. Trabalho numa instância sindical com aposentados, que é muito movimentado, mas eu consegui melhorar a minha autonomia enquanto pesquisador. Acredito que dentro das possibilidades eu ainda fui representante da minha turma com muito carinho, fui escolhida e a gente carregou assim essa responsabilidade no sentido representativo, e foi muito interessante, foi muito bom. Produzi muito, acho que participei de live com a professora Ivanda, maravilhosíssima, minha Prof. Technology, minha orientadora também, porque eu tenho um monte de orientador, porque eu saio pegando um pedaço de cada um. Publiquei com Ivanda, publiquei com Renata, publiquei com Valéria, publiquei com Vicentina. Eu acho que eu me reencontrei no projeto. O projeto foi muito importante para mim. Foi um programa que eu assisti todas as aulas lá de manhã, né? Eu tive o privilégio de me tornar mestre em linguagem ao lado da minha mãe, que a gente passou 2 anos preso, sem poder sair, sem poder ver, só dentro de casa estudando. Então, eu acho que o projeto ele me ajudou muito a atravessar essa pandemia. Assim, foi balsâmico na minha vida. Eu acho que, enquanto estudante, enquanto pessoa, eu não posso, em hipótese alguma. Eu acho que a professora é um babão. Eu nem sou julgamento alheio, eu não estou nem aí. Se a gente for se importar com o julgamento alheio, a gente morre. Então, eu quero, enquanto eu ter vida, seguir alcançando bons resultados, colocando as sementinhas para ver as girassóis nascer e ver outros
muito maiores do que eu. Quando eu vejo esse povo novinho entrando na faculdade de gente, aproveitem. Vocês com 20, 30 anos, vocês têm possibilidade de ser maior do que Irã, maior do que Ivanda, maior do que todos nós. Né? Então, agarrem a oportunidade de formação, porque é como Paulo Freire disse, a única maneira da gente desenvolver a amorosidade é desconfigurando as estruturas, e essas estruturas opressoras só se desfaz com lucidez, clareza e educação. E no tocante ao pós-projeto, que é o que eu vivo hoje eu sou doutorando na Rural, no programa de ensino, estou também estudando a questão do letramento, da escrita, porque às vezes a gente, quando professor de português, de linguagem, a gente cobra tanto a escrita dos outros e esquece de ser um escritor, uma pessoa escrevente. E eu trabalho com laboratórios de escrita na perspectiva da escrita criativa, com o fim ao processo de subjetividade, de entendimento dos indivíduos, dos sujeitos escreventes, com adolescentes e para uma pessoa de 42 anos, gente, assim, que já entrou com grandes dificuldades no campo acadêmico. Hoje eu sou muito feliz porque eu passei no programa de intercâmbio também e irei carregar a bandeira da UPE, do IF, da Federal, da Rural, tudo que passou na minha vida no país em que vai me receber, porque uma coisa que a gente tem que aprender a ter na vida é gratidão. Gratidão e trazer um mosaico, que é a nossa Constituição, é um mosaico de humanidades. Eu não sou humano só, eu sou o resultado de tudo que me atravessa. Então, gente, onde eu estiver, até velhinho, eu não vou deixar de levantar a bandeira do Progel, porque é um programa que eu amo demais. Olha, mãe, se metendo, só não vai chorar. Obrigado. Eu sou a fã desde a seleção. Foi, Marcela, estava na minha banca, foi isso mesmo. Desde a seleção, eu sou sua fã, torço por você. Estou muito feliz, gente. O projeto é lindo e a gente tem que fazer esse programa crescer em qualidade, quantidade, em tudo. Em espiritualidade ele já tem até de florir, de trazer o que é fazer com que a morte torne vida. Que eu acho que eu entrei assim no projeto e saí renovado. Eita, Val se emociona a gente também. Obrigado, Val, por suas palavras. Um beijo aí na sua mãe. Olha, Antonieta tinha pedido aqui, não sei se ela botou a mãozinha e tirou, e depois Paula. Você ainda vai falar, Antonieta? Sim. Pronto, aí depois de Antonieta, Paula, e também o Wesley escreveu algo aqui, a gente vai ler já já. Olá, bom dia. Eu sou a Antonieta, sou uma alagoana também. Eu escolhi cursar o mestrado aí, na UFRPE, devido ter cursado a disciplina como aluno especial e ter conhecido o Val, por falar tão bem, e ter essa forma de falar do Progel enquanto acolhedor, enquanto um programa ótimo. Eu digo, não, tenho que continuar nesse programa, por ser muito longe, onde eu precisava deslocar-me de Alagoas, moro no interior de Alagoas, para Recife. Eu digo, não, eu tenho que cursar como aluno especial. Passei um ano da pandemia cursando, tive a oportunidade de cursar duas disciplinas a cada semestre, e fiz a seleção, não consegui passar, mas depois consegui novamente passar. Aí depois consegui novamente passar como aluno regular, e chegando no Progel já conhecia várias pessoas, já tinha participado também de uma outra turma, já tinha acompanhado os outros alunos, já fui acolhido pelos outros alunos, né? Muitos como Val, Leane, a Kilza, estudei com eles, esqueci a outra agora, perdão aí, que me ajudaram. Digo, não, vou sair daqui sem saber de nada, ir para Recife, mas eu digo, eu vou. Chegando aí, conheci a Ladijane, que me hospedou na casa dela, foi sensacional, e eu tive um acolhimento muito grande aí. Isso é a prova, Val. Tive um acolhimento de todos, tanto do Verão, e a preocupação de
de me ajudar a conseguir casa, de me ajudar com tudo que eu não conhecia absolutamente nada. No que diz respeito às disciplinas, eu já vinha uma questão de estudo, porque era algo que eu queria, é algo que eu buscava, que eu já vinha desde a graduação com projetos de pesquisas e com a minha pesquisa, não tenho que desenvolver minha pesquisa e conseguir o tão sonhado mestrado, né? Que a minha pesquisa já vem bem, já vem há muitos anos eu desenvolvendo, que são os casos. Eu digo, não, tenho que ir. Aí houve a mudança de orientador, digo, meu Deus, e agora? Mudei de Valéria, agora é a Marcela, uma pessoa também muito singular, que me acolheu perfeitamente, buscando adequar o meu objeto de pesquisa ao que ela pesquisa também, de forma maravilhosa. Agradeço também. E, Wanda, tive o prazer de estudar com vocês, tive o prazer de estudar com Irã, tive o prazer de estudar acho que com todos. Muito obrigada a todos e aos meus amigos, que inclusive eu tive só o primeiro semestre desse ano e consegui finalizar as minhas disciplinas e cursar todos os meus créditos. Estou agora na dissertação para a gente defender o ano que vem, Deus quiser. Um cheiro, um abraço a todos. E esse sotaque lindo, Antonieta! Ei, é de nascença, nasci linda. Final de ano. Obrigado, Antonieta. Eita, minha gente, vocês estão aqui fazendo a gente lembrar um monte de coisas, né? A história de vocês, né? O ingresso, as disciplinas, né? Na sequência, tem Paula e Melk. Eu vou ler rapidamente, porque durante a fala de Val, o Wesley tinha escrito aqui. Eu acompanhei o Wesley, tive a alegria de acompanhar o Wesley durante o mestrado dele na condição de orientador. Ele escreveu aqui rapidinho. Eu vou ler então, porque ele disse que está com dificuldade no áudio. Ele disse que gostaria de falar, porém estou a caminho do trabalho. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de participar desse momento importante de integração e socialização. E aí ele disse: eu ingressei em 2019, logo após ter saído da graduação, foi uma mudança brusca para Recife, Camaragibe. Na verdade, ele veio morar aqui em Camaragibe, que é onde eu moro também, do ladinho da universidade, porque naquela época eu morava em João Pessoa. O processo seletivo foi bem humanizado. Lembro-me da professora Suzana nos acalmando. Apesar da pandemia, resistimos. Irã foi um grande orientador, sempre com suas palavras apaziguadoras diante do momento em que estávamos vivendo naquele período. Sou muito grato pelos estímulos e puxões de orelha. Creio que isso me ajudou a amadurecer. Wesley foi a primeira pessoa que eu acompanhei como orientando. E a primeira pessoa, o primeiro estudante que eu conheci no Progel, e da primeira turma, e a minha aula foi a primeira aula do Progel. Então foi tudo muito primeiro ali, né? Eu, Wesley, a turma, Paulinha também estava nessa turma, só que não estava pagando essa disciplina, estava pagando outras disciplinas que era orientando a de Vicentina, era tudo muito novo, e esse foi um momento muito difícil de estruturação, lá em 2019, de começo de tudo, depois a instalação da pandemia, né? A partir de março, e aí a gente fica com uma série de atividades online. Então, eu agradeço muito por sua resistência, Wesley, por você ter estado conosco, pelo aprendizado que você propiciou a gente, né? Sou muito grato, e a gente é parte dos processos que passa por vocês, né? Os processos que passam por vocês. Vocês deixam marcas na nossa vida quando nós orientamos, quando nós acompanhamos a história de vocês. Tenho certeza disso. Paula, por favor. Depois de Paula, Mel, que já está aqui na fila. Por gentileza, Paula. Oi, gente. Eu não tenho nem mais o que falar. Estou aqui emocionadíssima. Eu sou canceriana. Val e Antonieta acabaram comigo aqui. Não tenho mais o que falar. Eu só queria ratificar algo que foi dito durante a nossa abertura e aqui também no depoimento. Eita, eu acho que saí. Aconteceu alguma coisa. Voltei. E que foi dito agora no depoimento de Wesley, que é justamente sobre o acolhimento e a humanização do processo de seleção do Progel. Foi algo que realmente muito diferenciado. Eu tinha participado de outra seleção em outra instituição e eu nunca tinha me deparado com aquela atmosfera, sabe? A gente chegou lá e era todo mundo sorrindo, todo mundo muito solícito, preocupado
preocupado em nos acalmar, nos tranquilizar, oferecer água, instruir a gente como chegar nos lugares corretamente, toda uma preocupação de todos que estavam ali para que a gente se sentisse de fato acolhido. E aí ele citou da professora Suzana, eu lembro que minutos antes de eu entrar na sala de defesa do projeto, eu fiquei nervosa. Eu estava tranquila, dando risada, conversando com todo mundo, de repente, faltavam 2 pessoas para eu ser chamada. Aí, ai, meu Deus, comecei a ficar nervosa, não sei o quê. Suzana foi lá, buscou um copo de água para mim, pegou na minha mão, deu palavras de incentivo, e aquilo ali fez total diferença para que eu chegasse na sala com uma confiança tremenda, me sentindo acolhida naquele espaço. Foi algo assim que mudou, sabe? Quando a gente adentrou o projeto, assim, a primeira turma, como o Rodrigo falou, todo mundo entusiasmado. Era uma alegria imensa de estar fazendo parte daquilo ali, da gente estar abrindo os caminhos para que o projeto esteja agora prestes a completar 5 anos. E foi muito bonita a união da turma da gente, era algo muito gostoso mesmo de ter. A gente tinha as aulas de Valéria, eu nunca gostei tanto de metodologia na vida, que todas as aulas de Valéria a gente tinha um cafezinho, ficava confraternizando, sabe? Era um espaço realmente muito acolhedor, né? De todas as aulas, todas as inquietações. Eu saí do Progel uma pessoa totalmente diferente do que eu entrei. Eu garanto a vocês, não só profissional, porque profissionalmente me abriu muito, muito caminho e muitas portas em diversas áreas. Desde que eu entrei no Progel, eu estou atuando em diversas outras áreas, mas principalmente como pessoa. Sabe? As inquietações que eram todas as aulas, todas as trocas, mexeram comigo profundamente e eu sou extremamente grata, né, por todos os colegas que fizeram parte da minha turma, por todos os professores. Não tem um que a gente tenha alguma crítica, assim, todas as aulas eram muito maravilhosas mesmo. Davam aquela chacoalhada assim, a gente entrava, eu entrei com a cabecinha desse tamanho e fez, buf! Primeira aula que eu tive de estudos culturais, minha cabeça explodiu. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Como assim que eu tenho essa visão toda dicotômica da vida e o mundo é muito mais do que isso que eu estou imaginando, sabe? E o quanto que é importante esse processo do projeto, tudo isso, não só academicamente falando, mas extramuros, porque eu vejo todos os meus colegas aqui trilhando caminhos brilhantes, eu tenho certeza que todos que estão presentes aqui também terão uma jornada, uma trajetória linda, né? E eu só queria agradecer, realmente agradecer, e me sinto muito honrada e orgulhosa de ter feito parte da primeira turma. Para mim é algo que marcou profundamente, é só agradecimento mesmo. Obrigado, Paula. Obrigado por suas palavras, por lembrar de algumas pessoas que também são importantes para a gente. Obrigado demais. Obrigado por todo mundo que está aqui se posicionando, que está falando, né? Trazendo contribuições para a gente pensar, né? A gente vai passar a palavra para a Melk, mas eu estava olhando aqui o nosso horário, daqui a pouco a gente está encerrando, então, se de repente mais alguém quiser falar, já pede o turno agora, porque a gente vai ter um momento final aqui dessa parte da manhã, já são 11h36, e aí a gente se encaminha para o encerramento da roda, tá bom? Melk, por favor. Não estava entrando no microfone. Então, eu vou tentar ser um pouco breve. Eu não consigo ser muito breve porque eu falo lento, falo baixo, eu sou meio assim, mas aí eu vou tentar acelerar um pouco mais a minha fala. Então, eu sou contador por formação, né, inicial, e passei por meus processos de transformação até chegar no curso de letras e da UFAP aqui em Garanhuns. E a partir de então, assim que eu terminei, eu tentei o mestrado, consegui entrar pelo remanejamento, até fiquei emocionado no momento em que eu não tinha conseguido passar na seleção, assim, pelo critério das vagas, né, porque eu tinha passado pelo critério da nota. E a partir de então, eu vi o projeto como um cristalzinho mesmo, assim, todo mundo muito legal, todo mundo muito acolhedor. As orientações com o professor Irã sempre foram muito acolhedoras também, e a frequência tem sido, assim, um dos pontos-chave para mim, porque ela ajudou muito a abrir a minha mente com o meu objeto de pesquisa. Eu trabalho com textos de banheiro, mais especificamente textos de banheiro masculino em escola pública, né, no ensino médio. Então, para mim, todo o processo até agora tem sido natural, porque
a gente vem trabalhando dessa forma, né, com as frequências das orientações. Consegui ser bolsista do meio do ano para cá. Eu moro em Garanhuns, então o processo de ida para Recife foi um pouco sofrido no começo, nos primeiros meses, né, porque eu vim conseguir a bolsa já em julho, já no final do primeiro semestre, então todo aquele processo de me adequar à capital e procurar um lugar para ficar, e procurar alimentação, enfim, todo esse processo foi um pouco complicado logo no começo, mas eu consegui ir superando. Teve alguns momentos de aula remota que também me auxiliou em algum momento também para eu estar junto aos meus aqui na minha cidade, porque eu sou muito apegado à minha família, principalmente à minha mãe, e ficar longe dela ela também precisa de mim, aí ficar longe dela é um pouco complicado. Enfim, eu só tenho a agradecer, porque assim, até o fomento à pesquisa, acho que percebe isso muito forte. É, a forma como é abordado também é muito humanizado, então a gente não se sente ansioso demais, a gente já sabe que o processo de mestrado já mexe um pouco com a nossa cabeça em algum sentido. Então, outra coisa que eu queria frisar era essa questão de competitividade. Eu não vejo isso entre. Eu acho isso muito positivo, assim, pelo lado da saúde mental, porque a gente não vê os nossos colegas se comparando o tempo todo ou querendo se sobressair o tempo todo. Eu acho que isso vem muito da instituição, de como é colocada essa prática educacional, né? Como os professores trabalham isso junto com os discentes. Então, eu só tenho a agradecer. Minha pesquisa é uma pesquisa em andamento, meu mestrado ainda vai até o próximo ano, né, com a escrita da dissertação. Eu já paguei boa parte dos créditos, vou só pagar estágio ano que vem. E é isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, a instituição, tem sido muito bom, de verdade. E o professor Irã é gentileza pura o tempo todo. Eu não tenho o que falar. Você que é, Mel, que você que é. Muito obrigado, obrigado por contribuir. Mel, que ainda é estudante do Progel, né, mas já está trazendo seu olhar, e isso é muito importante para a gente, Mel, que também, né, também. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu sei que algumas pessoas já saíram da sala, inclusive. Bom, vou então passar para a Ivanda, caso ela queira falar alguma coisa para encerrar esse momento inicial aqui, né, esse momento da manhã, né, essa fase da manhã. Depois a gente vai passar para a Paulinha, e aí a gente vai terminar com alguns minutinhos especiais na manhã de hoje. Por favor, Ivanda. Gente, que momento lindo. Eu só vou compartilhar, eu só vou mostrar aqui o nosso mural e agradecer imensamente os depoimentos, a participação de vocês, e já fazer o convite também para vocês, quando a gente consolidar esse instrumento, que a gente vai começar a divulgação, que vai ficar aberto até março, para que vocês, com calma, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua disponibilidade, preencham o instrumento, que construímos juntos, conversamos, consolidamos, e a gente vai ter desdobramentos, com certeza, em outros processos, para a gente construir essa cultura de autoavaliação. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, para a gente ver como ficou o nosso mural, tá? O nosso mural ficou lindo, com muitos depoimentos. Aqui a gente não vai ler todos, mas são depoimentos que dialogam justamente com as falas, né, que vocês apresentaram, gratidão em relação a essa formação do programa, né, e como cada um teve experiências significativas diversas nesse contato, nesse processo formativo, no âmbito do projeto, tá? Então, parabéns, e aqui a gente registra esse nosso mural, e a gente vai, com certeza, no nosso relatório, a gente vai conversar bastante com esse momento tão importante, tá? Eu pediria quem puder tirar print da comissão organizadora também para a gente registrar esse momento.
Agradecer mais uma vez. Esse evento é um evento formado pelos discentes, pelos egressos, organizado juntamente com a coordenação do professor Irã, da professora Marcela. Agradecer, gente, porque vocês trabalharam bastante, divulgando nas redes, né? Fazendo os convites, e olha a adesão que a gente teve. Então, vamos manter contato. O projeto é de vocês, teve contribuição nessa formação de vocês, e vamos continuar essas parcerias, sempre em frente, como eu bem digo. Eu vou passar para a Marcela, para ela tecer os comentários gerais dela, para a gente encerrar esse momento, que a gente vai ter o momento que Paula vai fazer a mediação para introduzir a nossa apresentação artística maravilhosa do Rodrigo, tá? Eu gostaria só de registrar a minha gratidão na oportunidade de ouvir os depoimentos de vocês, as histórias de vocês junto ao Progel. São histórias muito emocionantes e que marcam muito essa vontade que vocês têm de dar continuidade aos estudos, numa pós-graduação, e principalmente ao carinho que vocês têm em relação ao programa, aos professores, aos colegas. A relação entre vocês é muito bonito isso. Espero que isso se eternize realmente, né? Que outras turmas também tenham esse tipo de sentimento que vocês demonstram ter em relação ao programa. É muito emocionante. Meu parabéns pela jornada de vocês e gratidão por estar aqui. Paulinha, com você agora, fica à vontade, e eu já me aproveito para me despedir também, pessoal. Opa, gente, vamos aqui agora, depois de todas essas trocas potentes, né? Não sei se eu tenho mais coração para isso, mas a gente vai ter agora a participação de Rodrigo, que foi um dos primeiros a dar o depoimento aqui, né, sobre o Progel. E eu só queria ratificar uma coisa que eu esqueci no meu depoimento, foi que a professora Cláudia disse no início da fala dela da sessão que o Progel é uma equipe. Eu não digo que é uma equipe, não, é uma família, uma verdadeira família, e a gente conseguiu perceber aqui através de todos esses relatos. Eu gostaria, né, com muito orgulho, muito prazer, que eu gostaria de chamar Rodrigo, né, que foi Rodrigo Severiano, que fez parte da primeira turma do Progel, para que ele possa declamar alguns poemas para a gente, que a gente possa se deleitar um pouco mais nessa manhã aqui. Antes de Rodrigo iniciar a apresentação, vou falar um pouquinho sobre o currículo dele aqui, certo? Rodrigo é graduado em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Ele é especialista em gestão do trabalho e da educação, também pela mesma universidade, e mestre em estudos da linguagem pela UFRPE. Ele atua como professor voluntário nos cursos de jornalismo e relações públicas e, como ele já disse, é assistente em administração nesses mesmos cursos na Universidade Federal de Alagoas. Rodrigo também é professor de língua portuguesa e literatura no Colégio Maria Montessori, faz parte da equipe de avaliadores dos recursos educacionais no âmbito do Programa Nacional de Livro Didático, BNDL, possui experiência na área de letras com ênfase em literatura e língua portuguesa e de gestão do trabalho e da educação com ênfase em políticas públicas educacionais. Publicou 2 livros de contos intitulados Contando 7 e Sinestesia e o Cheiro do Olhar. Em 2024, como ele já antecipou, publicará o livro de poesias intitulado Na Medida do Impossível. E aí, só para dar um spoiler para vocês, nesse livro, inclusive, eu tenho até um poema em minha homenagem, né? Desculpa aí para a sociedade, estou me sentindo muito por isso. Rodrigo, agora com você, o palco e o espaço é todo seu. A Paula dos sapatos, né? Quem conhecer a Paula presencialmente vai saber que ela tem uns sapatos bem poéticos, né? Bom, gente, é um prazer participar, né? Que a Bria fala para mim de novo. E vou bater essa bola com a Paula através da poesia, né? Eu daqui de Maceió, vocês daí. E falar um pouquinho também sobre esse processo de construção poética que para a gente que pesquisa não serve também como pesquisa, claro, óbvio, mas também como uma válvula de escape, né? A arte, ela tem esse papel, e a minha poesia, ela transita entre essa reflexão da linguagem. Acho que vocês vão perceber isso de cara, né? Todo mundo das letras, todo mundo bem conectado com a arte, com a linguagem. Transita entre essa reflexão sobre a nossa linguagem e também sobre algumas questões em que eu busco engajamento, né? E a poesia também como denúncia, que é justamente essa capacidade de observar, né? Essa possibilidade de observar que me motiva a continuar escrevendo, né? Eu já tenho publicado livro de contos,
Mas durante a pandemia eu deixei os contos de lado e passei a mergulhar um pouco mais no campo da poesia, justamente porque passei a observar que os comportamentos humanos mudaram bastante. A natureza mudou bastante, né? O mundo mudou bastante. Então, essa mudança me fez observar e transitar entre esses gêneros, né? Inclusive, o primeiro poema que eu trago justamente que escrevi nessa época da poesia nasce da percepção de ver que as pessoas não tinham mais boca, né? Vamos dizer assim. Não todo mundo de máscara. E aí eu fiz um poema chamado Bocas Não Há, que é mais ou menos assim. Ele diz que quando bocas não há, num tempo impreciso, distante e sofrido de pragas no ar, são os olhos que flertam, abertos e sedentos por outros olhos no ar. Ou, na verdade, bocas há, escondidas por trás do contexto, um sintoma da falta de desleixo, uma precaução no caos inscrita, esperando contida, molhada e aflita, que outra boca escondida desperte novamente a vontade absurda e humana, tão voraz e insana, de vacinada e sem tampa, encontrar o verbo beijar. Então, dessa primeira observação, né, das pessoas de máscara, e como a gente tentou flertar com os olhos, como viver, né, como viver uma vida sem flerte, né, sem flertar com a natureza, com a beleza, com as outras pessoas, muito difícil, e isso que me despertou a primeira atenção. Para emendar, viu, Paulinho, porque aí depois você volta, essa transição, como eu falei, entre a observação e a denúncia. Aqui em Maceió, gente, em 2018, em março de 2018, a gente vivia uma rotina de uma capital pequena, mas, né, mais rotina de uma capital, quando a gente viu na imprensa que a terra começou a tremer. Só que a gente sabe que Maceió não é, o Brasil não é um país de terremoto, né? Então, para a gente isso foi muito esquisito. Ficou na mídia local, né? Poucas notas na imprensa, na grande mídia, né? Agora voltou à tona por causa do rompimento de uma das minas. E isso chamou muita atenção, né? A gente ficou acompanhando e desse tremor se descobriu que a extração de um produto chamado salgema, de forma predatória, por uma empresa chamada Braskem aqui em Maceió, estava levando os bairros a cederem. 5 bairros começaram a afundar. E por volta de 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Eu fui observando isso tanto pela universidade, né, quanto pelos próprios alunos que eu tinha nesses bairros, né, pelas pessoas que eu conhecia, né, o time que eu torço era desse bairro, enfim, eu tinha uma relação próxima, né, com esses espaços. Maceió é rodeado, Alagoas, né, rodeado por lagoas, então ali o sururu era muito presente, né, a navegação, a pesca e tudo mais, e tudo isso foi ameaçado. Então, eu fiquei muito atento à questão das memórias, de como isso foi se dilacerando, né? A música, a religiosidade. Os cemitérios foram fechados, né? As pessoas não podiam visitar os seus mortos, né? Enfim, são tantas coisas que não cabem no poema. Mesmo assim, eu tentei fazer. E, recentemente, meu Instagram era fechado, né? Eu tinha muita até timidez, assim. Não sou uma pessoa tímida, mas tinha timidez em mostrar certas coisas. E aí resolvi, nesse sentido, abrir o Instagram para essa denúncia, né? E uma coisa que foi espantoso, que muita gente quis ver, né? E cerca de 20 mil visualizações quase, né? E é o poema que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Dentro desse contexto. E aí o poema acabou tendo um nome inusitado porque ele se chama Buraco, né? Enquanto eu dormia, cavaram um buraco no meu peito. Dizia o muro do pinheiro, dizia a fratura do flechal, dizia o sonho do bom parto da parte do sonho que repartiu. Enquanto eu dormia, cavaram um buraco no meu sentimento, bem do lago da Lagoa Fantástica, a rainha do sustento, a deusa do sururu perdido. Olhando para a fome de perto, vendo cascas vazias, cheias de sonhos tremidos. Nenhuma boca para sorrir, tantos olhos para chorar. Nem mesmo o inquilino da alegria pude ser. Ver um sonho azul perdido no buraco 18 do Mutange, um grito de gol sem chance. Somente o berro azedo do asfalto, das entranhas do mundo esquecido e esfarrapado, brotam e brotam uníssonos, enquanto surdos ouvidos fingidos simulam ver invisíveis olhos aflitos correndo de buracos. Nesse sonho absurdo da terra, não pude mais ver bebedouro, nem uma missa, nem uma reza.
Nem São Toninho querido, o santo que chora aflito, o choro dos esquecidos da memória que se perdeu. Nem um templo, nem um terreiro, nem um axé, nem um tempero, somente o desespero coletivo, de gente sem gente, do ranger de dentes desse teto sem chão. Enquanto eu dormia, cavaram um buraco no meu peito, dizia o verso furado, dizia o muro da ganância, na fronteira da ignorância, no flagelo da infância que o lucro comeu. Enquanto eu dormia, cavaram um buraco na memória e no asfalto, e na trama de buraco em buraco, cavaram tão alto, que dormindo acordado, não consigo ver o fundo falso, do acordo falso, onde meu sonho se perdeu e há pouco o oco esqueceu. Esse foi uma forma de denúncia, né, que eu busquei para falar sobre a questão complexa, que até hoje se desenrola, né, vocês devem estar acompanhando aí na grande mídia, tá saindo todo dia, e na mídia local saem os pormenores, né, a questão da memória que se perdeu, das pessoas que não podem mais pescar, dos times que fecharam suas portas, os clubes, as associações, os retratos, as memórias, né, as paredes, as lembranças, né, a religiosidade das pessoas, né, quem tinha os terreiros fecharam, né, as igrejas, as igrejas evangélicas, enfim, as escolas, né, fecharam, então não podem mais voltar para viver aquela sensação, e isso é muito forte. E a gente não tem dimensão de fato do que vai acontecer com a cidade ainda. A mina que cedeu foi a mina 18, mas há cerca de 35 minas ainda abertas, que eles fazem um processo de fechamento dessas minas, porque eles tiravam o produto, mas não preenchiam. E isso é muito forte para a gente, né? E alguns artistas tentaram fazer intervenções no local, mas ele é fechado, né? Nem todo mundo pode entrar. E acabou que a gente de fora é que tenta fazer essa denúncia, né? E o último que eu separei aqui tem a ver com a gente, né? Nós que vivemos nesse mundo das letras, né? E é um poema que, na minha defesa, eu dediquei, né? Dediquei à banca, dediquei aos colegas que estavam assistindo. É um poema que não tem pé nem cabeça, por isso que eu chamo de labirinto, né? Às vezes a gente se sente assim, né, na vida, sem pé nem cabeça, né? Acho que o que a gente está fazendo não faz sentido. E buscar sentido para as coisas que a gente faz é uma das coisas mais complicadas, né, de viver, de ser humano, porque nem tudo na vida tem que fazer sentido, né? Mas quem vive na universidade busca, né, sentido o tempo todo, né? A minha pesquisa tem que fazer sentido, o meu objeto tem que fazer sentido, tudo na minha vida tem que fazer sentido e nem sempre é assim que a vida funciona. Então eu dedico esse poema ao Progel, dedico a todos os colegas que participaram e a todo mundo que de alguma forma tem alguma ligação com esse mundo das letras, né? Que acaba para a gente sendo uma espécie de labirinto. E aí eu chamo esse poema de realmente do labirinto, do desafio do labirinto em construção. E ele diz assim: no mundo pré-moldado dos zumbis virtualizados, sentimentos plastificados na palma da mão são gramaticalizados. Em gerativas estruturas, o funcionalismo círculo não encontrei, teoria que minha alma alimentasse e a custo me escravizasse da busca que me privei. E na poesia, sempre tanto, mesmo em face de Vinícius encantos, contentamentos não encontrei. Em muito mais de 3 línguas semânticas de ter sentido me perdi, sem porém encontrar o discurso, a análise a aplicada métrica, que na rima internalizada, curioso me iludi. Agora, em prévias referências, introduções de aprofundamento, demônios sertanejos são literários, na superfície do estágio que mergulhei. No labirinto linguístico, sem cabeça nem pés, uma teoria do revés que só a GT é capaz de desdizer. Um signo nada arbitrário, a rosa do imaginário, a decolonial cultura dos silenciados. E na busca pela perfeitasiana palavra, de um léxico enxuto, nem fonema, nem grafema, nem morfema, apenas... Cadê aqui? Me perdi. Apenas um português em linha reta viu ou um rótulo inútil, substantivo lemisquiano. Manchado no Aurélio com a chama de poema, e de novo e novamente notei, que não há sentido no Morfeu alagoano ter esse lema, é somente tu, meu velho, inútil, amado e indecifrado poema. Então, essa é minha forma poética de despejar, né, pelas palavras, o que eu sinto, né, que o Progel fez por mim. E as pessoas, né, falam nas instituições como se fossem coisas, né, mas na verdade são as pessoas, né, que fazem isso tudo, e isso tem ficado muito evidente, e a gente não pode perder
essa capacidade de observar. É isso que a poesia me traz de ensinamento todos os dias e que eu compartilho aqui com vocês agora. É isso, Paula. Meu Deus, o que dizer depois dessas palavras? Não há palavras, eu estou emudecida, querida. Obrigada, Rodrigo, pela partilha conosco. Que momento delicioso para a gente fechar esse primeiro momento aqui da nossa manhã com chave de ouro. Agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite e ter partilhado conosco seus poemas, né, que muitas vezes nos salvaram, nos alegraram durante as aulas, né? Agradeço imensamente. Foi um prazer imenso, né, poder ter estudado contigo e agora poder te ouvir novamente. Isso realmente dá aquece o coraçãozinho da gente. Eu queria agradecer a todos aqui que estão presentes, né, e dizer que a gente está encerrando esse primeiro momento aqui, mas daqui a pouquinho a gente se encontra à tarde, a partir de 1h45. Também teremos a apresentação artística, né, e a partilha dos nossos trabalhos de comunicações orais, com sessão de literatura e de linguística. Obrigada, gente, e até já já. Obrigado, gente, valeu. Tudo de bom. Parabéns, Rodrigo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Rodrigo. Até já. Valeu, obrigado. Tchau, povo. Até daqui a pouco. Ivanda, tira a gravação.